Oi, pessoal, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui na disciplina de Métodos de Pesquisa em Atividade Física e Saúde. Espero que todos vocês estejam bem e trabalharemos nessa dinâmica à distância. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Massa, Marcelo Massa, mas as pessoas acabam até esquecendo que eu me chamo Marcelo, então todo mundo me conhece por Massa. Então, prazer estar aqui remotamente falando com vocês, tá bom? Nós vamos tratar do assunto específico da ética na pesquisa científica e nessa oportunidade irei apenas compartilhar algumas experiências como pesquisador e como orientador do programa de mestrado em Ciências da Atividade Física. Na verdade, o Comitê de Ética em Pesquisa da nossa escola, da IACH, ele é bastante atuante e nós temos, evidentemente, um setor específico para informações, esclarecimentos, dúvida, bem como trâmite de documentos. Então, obviamente, ao longo da apresentação, para aqueles que ainda não conhecem, eu compartilharei também essas informações relacionadas ao setor e ao contato, para que vocês possam ter autonomia para realizarem os encaminhamentos dos projetos para apreciação da Comissão de Ética e Pesquisa, conhecido pela sigla CEP, tá certo? Então vamos lá. Eu pretendo ser bastante pragmático, penso que esta apresentação, essa videoaula, não tomará tanto tempo e depois cada um de vocês, dentro do timing, né, dentro do cronograma da pesquisa, juntamente com seus orientadores, poderão conduzir esse processo de submissão dos projetos ao Comitê de Ética via Plataforma Brasil, que é o canal oficial para essa documentação, e aí esses projetos serão apreciados e vocês poderão ir a campo conduzir as pesquisas, né? Muito bem. Primeiramente, vamos fazer algumas considerações iniciais sobre a ética na pesquisa científica, e é óbvio, né, que esse tipo de preocupação é universal em relação à ética, e na pesquisa científica não poderia ser diferente. Então, quando a gente busca falar de ética na pesquisa científica, evidentemente a gente está buscando as boas condutas, né? E evitando as más condutas, né? Entre tipos de má conduta, né? Evidentemente, acho que o primeiro tópico que a gente poderia considerar é o plágio e o respeito aos direitos autorais, né? Então, por vezes até ingenuamente, hoje em dia, pelas facilidades de acesso, né, à literatura, aos artigos, tudo isso acaba ficando concentrado nas bases de dados, na internet. Se a gente não toma o devido cuidado, mesmo que não seja por má fé, né, a gente acaba, às vezes, copiando, né, e colando partes importantes desses artigos ou até mesmo de livros, e isso vai se configurar como um plágio, e isso acaba gerando processo, e às vezes você pode até perder o seu título, mesmo que ele já tenha sido defendido, né? Então, alguns colegas já foram até pareceristas, né, de processo de plágio, e isso realmente acaba sendo um prejuízo muito grande e, muitas vezes, irreversível. Então, todos vocês devem tomar muito cuidado, né? Mesmo que ingenuamente, mesmo que não seja por má fé, nós não devemos cair na armadilha de escrever
o texto da maneira que nós entendemos, né? Então, o ideal é parafrasear as informações, né? Então, eu estou ali lendo uma série de referências, vou acumulando isso ao longo do tempo, ao longo da minha revisão de literatura, da minha revisão sistemática. Evidentemente, é saudável e necessário que vocês sempre estejam pautados e fundamentados em autores que vocês devem citar ao longo do texto. Entretanto, vocês precisam ter cuidado para não copiar ao pé da letra os parágrafos dessas fontes. Então você tem que escrever as informações com as suas palavras, né? Evidentemente, todos vocês já devem ter tomado contato com algum tipo de trecho que acaba sendo colocado ao pé da letra, né? Tipo, copiou e colou. E, normalmente, quando isso acontece, o texto acaba vindo dentro de uma norma entre aspas, né? E, evidentemente, não é saudável que a gente faça citações desse tipo em abundância dentro de um trabalho científico, né? A gente só usa desse expediente de citar ao pé da letra entre aspas, às vezes alguma definição ou algum trecho que realmente seja muito significativo de a gente manter as propriedades integrais da fonte primária, né? E aí a gente cita o autor e a página da onde foi extraído esse trecho, né? Então a gente deve tomar muito cuidado, né? O ideal, como eu disse, é que esse tipo de citação ao pé da letra seja uma exceção justificada pelo peso daquela frase e que, ao longo do trabalho, obviamente, vocês possam produzir um texto autoral, né, com as próprias palavras, sempre citando devidamente os autores que sustentam aquilo que vocês estão escrevendo. Então vamos tomar cuidado, né, com o plágio, tá certo? Uma outra questão é coleta inadequada de dados. Então a coleta de dados, ela exige por parte do pesquisador uma série de cuidados, um planejamento, né, um checklist às vezes a ser seguido, às vezes até um momento bastante tenso da etapa da pesquisa, né, porque ali está em jogo, entre aspas, né, todo o destino, todo o futuro e qualidade da sua pesquisa, né? Então, a coleta de dados inadequada ou de alguma maneira tendenciosa, forjada intencionalmente, com algum viés, né, que seja mais, entre aspas, agradável para alguma discussão de resultado, evidentemente isso tem que ser totalmente coibido, né? Não seria ético nós mascararmos essa etapa da coleta de dados. Então a gente precisa, enquanto pesquisadores, assim como na vida, na pesquisa não é diferente, precisamos ter ética nessas atitudes, tá certo? Então a gente precisa utilizar o nosso conhecimento para o bem, né? A gente sabe e a gente vive até um momento particular e turbulento em nosso país, onde, infelizmente, não é isso que a gente encontra nas diferentes camadas da sociedade, né? Mas nós estamos aqui para defender a ética na pesquisa científica, sobretudo tudo aquilo que é desdobrado de dentro da Universidade de São Paulo precisa ter um crivo ético, né? Bastante respeitável para que a gente possa manter a USP sempre no lugar que ela merece, tá certo? Não armazenamento dos dados originais também, né? Então, você precisa, ao longo do seu processo, né, ter o armazenamento desses dados, guardar esses dados, né? Então é uma recomendação, né, que vocês, mesmo tendo trabalhado com o banco de dados, mesmo tendo realizado uma série de
padrões, né, de programas de análise estatística, enfim, seja qual for a natureza da pesquisa, que vocês armazenem sempre os dados originais, que vocês sempre tenham essa documentação nos seus arquivos, né? Isso é muito importante, mesmo que isso não seja depois compilado para dentro das dissertações de mestrado, ou mesmo para dentro do artigo, evidentemente, né? A gente não tem espaço para compartilhar todos esses dados originais. Ainda assim, você precisa ter a responsabilidade de armazenar esses dados originais. Alteração ou falsificação de dados e resultados. Então, a gente falou um pouco da coleta inadequada e a alteração ou falsificação, óbvio, né? Não seria um procedimento ético, né? Seria mais uma forma de maquiar o resultado da pesquisa de uma maneira tendenciosa, e isso também acaba configurando um crime, e existe o risco, né, de você ter um prejuízo também irreversível para o seu processo de formação enquanto pesquisador, além do título, né, de mestre. Então, é muito importante, né, que vocês tenham isso muito claro. Outra consideração importante é não publicar os resultados, né? Ou seja, nós passamos aí 2, 3 anos fazendo esta pesquisa, evidentemente ela vai ter os seus resultados apresentados e discutidos na forma da dissertação, entretanto, do ponto de vista ético, é desejável e obrigatório que todos vocês tenham um planejamento, né, para a publicação das diferentes partes da pesquisa. Vamos lembrar que um trabalho de mestrado ele possui itens bastante amplos, e muitos deles em que vocês se dedicaram horas a fio para desenvolverem com profundidade e ética um texto de qualidade, né? Então, nada mais justo, necessário e fundamental que vocês publiquem esses resultados, né, nos periódicos mais importantes, né, que estejam dentro do patamar daquilo que foi produzido, que vocês deem à pesquisa de vocês a oportunidade de serem registradas nesses periódicos indexados em forma de artigos científicos, né, e que a gente possa, então, disseminar esse conhecimento na comunidade científica de uma forma mais ampla, né? Então, essa é uma devolutiva que a gente entrega para a sociedade, que a gente também, com ética, deve respeitar, né? Então, o processo não termina necessariamente quando ocorre a defesa, né? Em paralelo, vocês têm que, junto com os seus orientadores, encaminharem aí um cronograma de submissão de trabalhos para serem publicados, né? Autoria enganosa. Então, a gente também precisa ter muita ética no corpo de autores, né? Ou mesmo em quem de fato executou a pesquisa, né? Então, o pesquisador, o protagonista da pesquisa, deve ser cada um de vocês, né? Evidentemente. Então, vocês estão no programa, né? Vocês conquistaram essa vaga no programa. E vocês possuem um orientador que confia esse protagonismo a vocês, né? Que vai ser um norteador do processo de vocês. Então, em respeito a esta vaga, né, que vocês por mérito conquistaram, nós esperamos que, com ética, vocês sejam autores de todas as etapas da pesquisa e configurem com responsabilidade o corpo de autores que também irá participar das publicações futuras, né? Então, isso é muito importante, né? Vocês têm momentos de qualificação, de defesa. Então, vocês, mais do que ninguém, são os autores da pesquisa e devem estar intimamente relacionados
com todas as etapas para que vocês possam qualificar e defender isso, né, com uma autoria, tá certo? E prática desonesta de publicação. Então aí entram várias situações que vão desde essas que nós já citamos ainda agora há pouco sobre a autoria, como também a questão da manipulação dos dados de uma maneira tendenciosa ou mesmo de plágio. Então temos que ter muito cuidado, né? Hoje em dia, se por um lado, até de uma forma ingênua, a gente pode cair num equívoco e, entre aspas, sem querer, acabar copiando uma parte de uma pesquisa, por outro lado, também hoje é muito fácil se identificar esse tipo de prática desonesta e desastrosa, né? Então a gente tem que ser, nós precisamos ser muito responsáveis, tanto para que não sejamos ingênuos, tanto, óbvio, para não agirmos de má fé e de forma desonesta. Se isso acontece, vocês se prejudicam, prejudicam aos seus orientadores e prejudicam a instituição. Isso é uma falta muito grave. Então a gente está aqui, embora obviamente não com a intenção de acusar, mas de alertar, tá certo? Para a gente não cair nessas armadilhas, tá bom? Vamos em frente. Aqueles que eventualmente utilizam animais nas suas pesquisas, quero até abrir um parênteses aqui, não é o meu know-how, não é a minha experiência. Embora eu vá compartilhar algo relacionado aqui na nossa apresentação, para casos individuais daqueles que estejam envolvidos em pesquisas com animais, será importante, evidentemente, né, consultar o comitê de ética com animais e, sobretudo, os seus orientadores. Ninguém melhor que eles, né, para conduzirem vocês dentro dos princípios éticos da pesquisa com animais, porque eles já têm essa experiência, né, já atuam nesse segmento há muitos anos e já orientaram muitos trabalhos. Então é importante que vocês estejam par e passo aí com seus orientadores em relação a esses cuidados também de ética na pesquisa científica e na utilização de animais. O que a gente tem aqui é que essas pesquisas, né, evidentemente elas também têm um rigor considerável no uso com animais para fins científicos e instituições cadastradas controlam o uso de animais em pesquisas, tá? Então, é muito importante, a exemplo das pesquisas com seres humanos, que aqueles que estiverem nessa situação, junto aos seus orientadores, procurem seguir essas normas determinadas pelo Comitê de Ética com o uso de animais. Entre as observações, é obrigatório que o estudo seja inédito, ou seja, não deve ser um estudo que replique outro já feito. Com seres humanos, muitas vezes, isso é comum, até em nível de mestrado, no grau do mestrado, né? É comum, às vezes, a gente ter a replicação de estudos em diferentes amostras, enfim. Em animais, a gente tem que ter esse cuidado também, né? Se um estudo já foi feito e esgotadas os desdobramentos, né, de análise, bem como as conclusões, é desejável que a gente busque um caminho de um estudo inédito. Isso faz parte da ética dos estudos com animais. O pesquisador, evidentemente, deve garantir bons tratos ao animal e a incapacitação parcial ou total ou o sacrifício do animal devem ser executadas sem sofrimento, tá bom? Então, estejam aí junto aos seus orientadores nestes casos específicos, que tenho certeza e talvez até vocês já estejam inseridos nos laboratórios e já devem estar observando práticas que obedeçam a esses princípios aqui da ética que nós estamos citando com animais. Voltando à ética na pesquisa científica com seres humanos,
o pesquisador ele deve, né, entre outros cuidados, pedir permissão ao sujeito da pesquisa. Então você vai ter uma aproximação com esse sujeito. Essa aproximação ela tem que ser delicada, ela tem que ser clara, ela tem que ser numa linguagem coloquial, né, que seja acessível ao sujeito da pesquisa. Então, desde a sua aproximação até o momento de apresentação do termo de consentimento livre e esclarecido, né? Então, TCLE é a sigla utilizada para o termo de consentimento livre e esclarecido. Esse termo ele tem que ser redigido também de uma maneira clara, precisa, concisa, né? E de uma forma coloquial, que o sujeito entenda a pesquisa que você pretende realizar com ele, né? Então, você precisa pedir essa permissão a ele de uma maneira, né, delicada, né, no seu diálogo e também na apresentação desse documento formal, né? O TCLE é um documento obrigatório e formal que a gente ainda vai falar mais a respeito dele. A gente, obviamente, vai precisar informar o sujeito sobre os procedimentos que serão realizados, né? Que tipo de coleta será feita, é algum teste físico, é algum exame, é alguma bateria de aptidão, é um teste de esteira, é uma coleta de sangue, de saliva, enfim, é um teste que provoca exaustão. A gente tem que informar o sujeito sobre os procedimentos que serão realizados de uma maneira clara. Evidentemente, na área científica, acadêmica, a gente tem termos muito técnicos. Podemos utilizá-los? Eventualmente podemos. Entretanto, o termo de consentimento livre e esclarecido, ele precisa ser, e eu repito, numa linguagem coloquial. Que o sujeito consiga por si só, lendo esse documento, ele consiga entender ao que ele será submetido, tá bom? A gente precisa preservar a identidade do sujeito. Então o sujeito tem que estar claro nesse termo de consentimento que a identidade dele será preservada, ou seja, nós vamos oferecer garantia de anonimato. Tá certo? Então o sujeito da pesquisa, ele tem o direito de permanecer anônimo e nós temos o dever de mantê-lo anônimo. E isso precisa estar claro nesse termo de consentimento. Então em algum local precisa ter um item onde você vai garantir o anonimato dele na pesquisa, né? Você não vai citar o nome dele nos resultados, por exemplo, explicitar a participação dele em algum resultado. Então isso precisa estar discriminado no termo de consentimento. A gente precisa manter a confidencialidade sobre os dados individuais. Enfim, acabamos de falar isso, então, preservando a identidade, automaticamente a gente cuida deste item sobre manter os dados individuais confidenciais. Particularmente, pegando um exemplo meu, muitas vezes eu trabalho com grupos de atletas, então eu numero esses atletas, né? Ou eu não coloco nem sigla, atleta 1, atleta 2, atleta 3, por exemplo. Né? Então eu estou mantendo a confidencialidade sobre os dados individuais, porque eu não estou discriminando quem é esse atleta, tá certo? E um item também muito importante, coloquei aqui até em caixa alta, é que o sujeito da pesquisa tem o direito de abandonar a pesquisa em qualquer tempo. Então você se aproximou do sujeito, você conversou com o sujeito, você compartilhou com ele o termo de consentimento livre esclarecido, que tem que ser em 2 vias e tem que ser assinadas. Uma fica com o sujeito da pesquisa, a outra retorna com você e você arquiva, tá certo? Para você não ter nenhum problema futuro, você tem que arquivar esses termos assinados pelos sujeitos, ou no seu computador, ou numa pasta, né?
Na minha época eu fiz todo esse encaminhamento, já faz algum tempo, eu fiz todo esse encaminhamento no papel, né? Então eu imprimi o termo de consentimento e pessoalmente eu entregava, coletava as assinaturas, uma via ficava com o sujeito da pesquisa, outra via ficava comigo. Em algum armário meu, até hoje eu tenho essas vias assinadas. É uma proteção que a gente tem caso algum dia alguém reclame da sua pesquisa. Mas, independente do sujeito ter assinado, durante o percurso da sua pesquisa, ele tem que ter garantido o direito de, em qualquer tempo, se retirar da pesquisa, sem necessidade de justificativa. Para nós pesquisadores é ruim isso? Sim, é ruim. Entre aspas, é a tal mortalidade da amostra, né? Então, ao longo do processo, é natural que alguns sujeitos, sem necessidade de justificativa, simplesmente abandonem a pesquisa. Isso acontece? Acontece. Quando a gente trabalha com seres humanos é assim. E aí por N motivos. Às vezes ele mudou de casa, às vezes ele teve um problema de saúde, uma lesão, um problema na família, uma mudança de trabalho, enfim, algo impediu que ele pudesse prosseguir na pesquisa, ou ele se sentiu desconfortável por algum motivo na pesquisa, ele tem o direito de abandonar, sem nenhuma pressão. Então isso precisa estar claro para o sujeito da pesquisa no termo de consentimento livre esclarecido, tá bom? Ainda falando sobre a ética na utilização de seres humanos, tudo isso, obviamente, está em resoluções aí do Conselho Nacional de Saúde e os princípios que norteiam é justamente o benefício que a gente traz, o prejuízo que a gente evita, autonomia, justiça, distinção, respeito, né? Então existe uma norma, um regulamento, né, que norteia a ética na pesquisa com seres humanos, tá bom? Falando especificamente dos caminhos que vocês terão que seguir na plataforma, aqui eu estou colocando os links, né, dos sites da nossa escola. Dentro da página da nossa escola, nós temos, né? Então aqui é a página da IASH, aqui nós temos, dentro de um link na página da IASH, o Comitê de Ética com Seres Humanos, e dentro da página da IASH, do Comitê de Ética, nós temos o acesso à plataforma Brasil, tá? Então, para quem ainda não clicou nestes links, depois com calma vocês podem fazer isso, perfeito? Mas todo o caminho necessário e todas as informações necessárias estão disponíveis nestes links. Obviamente, eu não trabalho, né, na comissão de ética da IASH, eu já fui membro da comissão de ética, hoje não mais, e às vezes as informações são sim atualizadas, né? Então vale a pena vocês checarem quando do momento da submissão de vocês, com a devida antecedência, vocês visitarem aí os procedimentos mais atuais que estão em vigor, né, no CEP da IASH, tá bom? Mas, de qualquer maneira, na última visita que eu realizei, nestes links, né, a gente tem a seguinte sequência, né? Então a gente entra na página da IASH, na página da IASH a gente tem um menu, nesse menu a gente tem aqui comissões, a gente clica em comissões, ao clicar em comissões abrirá um outro menu, aparecerão várias comissões, entre elas a comissão de ética em pesquisa, tá certo? Vocês vão clicar na comissão de ética em pesquisa e automaticamente abrirá uma página, né, da comissão de ética, onde existe a apresentação da comissão de ética em pesquisa,
existe aqui um pequeno texto introdutório, tá certo? E aqui nós temos já, inclusive, um acesso direto para a plataforma Brasil, perfeito? Eu recomendo que, antes de vocês entrarem neste link da plataforma Brasil, que vocês leiam o conteúdo da página do CEP e que antes de clicarem aqui, que vocês também tomem contato com esse menu à direita da página. Porque aqui nós temos as informações do responsável, que vai atender vocês sempre que for necessário, no Comitê de Ética com Seres Humanos e Animais, que é o Luiz Fernando, tem o telefone, temos aqui o e-mail com seres humanos e com animais, o horário de atendimento e a localização dentro do Titanic, do prédio I1, lá da escola, tá bom? Ainda aqui no menu à direita, antes de vocês entrarem aqui na plataforma Brasil, eu recomendo que vocês continuem visitando esse menu à direita, porque ele vai ter acesso a vários links que eu considero que vocês leiam antes de começar, entre aspas, a fuçar na plataforma Brasil, tá bom? Então, ao entrar nessa última setinha aqui, vocês vão observar aqui, ó, Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos, tá certo? Ó, apresentação, regimento, quem são os membros do Comitê de Ética com Seres Humanos, o calendário de reuniões, isso aqui é muito importante, porque se eu não me engano, existe um comunicado do CEP que para você submeter a sua pesquisa, seria importante você verificar a data da próxima reunião e encaminhar o seu processo pelo menos 25 dias corridos antes. Ao longo aqui da apresentação a gente vai checar esse comunicado para ver se eu não estou enganado, tá bom? Mas, de fato, é preciso haver um planejamento. Então tem reunião a semana que vem? Legal. Se você mandar seu projeto hoje, ele não vai entrar na reunião da semana que vem. O trâmite não dá tempo, né? Então, todo mundo que está no processo de mestrado, ou mesmo aqueles que fazem doutorado, enfim, a gente sempre tem que ter muito cuidado com os prazos, porque para cada data limite tem um procedimento burocrático anterior que tem que rodar, e isso consome tempo do nosso cronograma. No caso do Comitê de Ética, vocês têm que estar sempre com esse olhar. Poxa, quais são as reuniões que existem neste semestre? Quando que eu quero começar a coletar dados? Né? Então, se eu quero começar a coletar dados, né, no mês que vem, eu preciso encaminhar isso, né, pelo menos quase um mês antes, para eu ter essa tranquilidade, para eu ter esse respiro. Aí eu mando, o processo vai tramitar, tenho que mandar aí, pelo que eu falei, 25 dias antes, né? Aí o processo vai ter esse trâmite, e aí ele vai para a reunião, e de acordo com os pareceres da comissão, ele será aprovado, reprovado, pode ser que solicite alterações, né? A gente tem que considerar isso também. Às vezes você precisa fazer algum ajuste que a comissão de ética, que o comitê de ética solicite, né? Então, daqui a pouco a gente confirma essa questão, porque eu acho que eu coloquei aqui escrito em algum lugar, se são 25 dias mesmo, tá? Mas vocês têm que programar isso daí, tá bom? Porque, em tese, vocês não podem começar a coleta de dados antes da aprovação do Comitê de Ética. Não seria ético. Seria colocar o sujeito da pesquisa numa situação aética, né? Então isso não é permitido. Você só pode iniciar o procedimento de conversa, coleta dos termos de consentimento, etc., depois que você teve a aprovação. Porque o Comitê de Ética vai avaliar, inclusive, a redação do seu termo de consentimento.
um dos itens que vão ser observados, né, pelo Comitê de Ética, um dos itens vai ser o termo de consentimento livre esclarecido. Então você não pode ir a campo nem para coletar os termos de consentimento, porque isso só pode ser feito depois dessa aprovação. Existe também esse item aqui, ó, arquivos para download. Então, esse comunicado que eu comentei a respeito de alertas, né, das etapas que você deve seguir para fazer essa tramitação, alguns documentos estão presentes nesse link aqui, nesse arquivo. Então eu recomendo que vocês leiam todos os documentos que estão disponíveis para download, tá bom? Então vocês precisam ler esses documentos aí. E aqueles que estiverem na linha de pesquisa que envolve o uso de animais, aí vocês também vão ter um menu semelhante a este que eu acabei de apresentar, com informações e arquivos disponíveis para que vocês possam também conduzir o projeto de vocês à apreciação do Comitê de Ética. Ah, legal. Aqui tem o comunicado. Um dos documentos que está presente para download é esse comunicado. Então talvez alguns de vocês possam ainda não ter acesso, ou às vezes alguém que está aqui nos assistindo ainda participa da disciplina no modelo de aluno especial e de repente ainda não tomou contato, né, com essa realidade de submissão a comitês de ética, né? Então, estou aqui compartilhando um dos arquivos de download que é o comunicado. Então, olha, é isso mesmo, gente, tá? Tá aqui confirmado que desde 2011 todos os protocolos de pesquisa devem ser encaminhados ao Comitê de Ética 25 dias corridos antes da reunião em que serão analisados. Então existe esse calendário, a gente já mostrou, já se antecipou aqui no site, e é importante que vocês monitorem isso junto com seus orientadores para definir em qual reunião qual reunião seria ideal, né? Dentro do cronograma de vocês, e vocês se anteciparem, enviarem 25 dias antes. Como a gente já mencionou, a nossa escola, por ter um comitê de ética oficial, ela se encontra incluída na plataforma Brasil. Portanto, vocês que são pesquisadores, aqui tem um parênteses falando de orientadores, mas é no caso de pesquisas ainda de resolução de problemas, iniciação científica e de TCC. Não é o caso de vocês que são os pesquisadores, né? Então, vocês precisam, enquanto pesquisadores, preencher uma folha de rosto nessa plataforma. Eu estou colocando aqui o link, obviamente vocês não vão conseguir acessar por esse link aqui, nessa apresentação virtual, mas esse comunicado está para download na página que eu mostrei anteriormente, e vocês conseguem baixar isso e acessar os links, tá bom? Ainda assim, caso vocês tenham dúvida, vocês podem encaminhar e-mail aí para o Luiz Fernando no CEP, e ele poderá auxiliar vocês em todas as etapas, tá? Mas assim, primeiro vamos fazer a lição de casa. Vamos ler o site, vamos entrar nos links, vamos baixar os documentos, e aí depois de compreender o processo, havendo ainda assim dúvidas remanescentes, óbvio, aí vocês conversam com o atendimento do CEP, tá certo? A folha de rosto assinada pelo pesquisador e pela direção da instituição proponente. Isso é um item importante, é um documento, né, que vocês precisarão anexar na plataforma. Então aqui a gente vai começar a colocar uma relação de documentos que vocês terão que anexar na plataforma Brasil. Então um desses documentos é essa folha de rosto, que vocês assinam, cada um de vocês, e a atual diretora da EASH também tem que assinar. Então, no caso da nossa escola, a folha e a cópia do projeto devem ser entregues primeiramente no CEP
sendo que depois o CEP vai encaminhar para a direção vai assinar, vai devolver para o CEP. Então existe um trâmite aí, tá bom? Depois com calma vocês leem essas informações e, como eu falei, havendo dúvida vocês conversam com o Luiz Fernando. Mas existe essa folha de rosto que tem que ser assinada pela diretora da nossa escola. Existe uma carta protocolo preenchida e assinada por vocês. Então, esse documento também está disponível no site. Depois vocês entram lá. Projeto de pesquisa em português com cronograma. Sendo que na plataforma tem lá também as explicações sobre qual o formato desse projeto para ser anexado. E além dos campos solicitados na plataforma, vocês deverão anexar uma cópia integral do projeto. Então a Plataforma Brasil ela tem campos, e esses campos vão pedir alguns dados do projeto de vocês, e aí vocês vão ter que preencher. Então vocês têm o projeto de vocês na íntegra, e para preencher esses campos, vocês vão pegar algumas informações do próprio projeto de vocês para preencher esses campos. E ainda assim, em paralelo, na plataforma, vocês vão anexar o projeto completo, tá bom? Falando assim, eu sei que fica meio abstrato, mas à medida que vocês forem, né, tomando contato real, né, com a plataforma e com a leitura, as coisas vão ficando mais claras. Orçamento da pesquisa, então vocês vão ter que colocar também esse orçamento e principalmente se esse orçamento será vamos dizer assim, pago por alguma agência de fomento à pesquisa ou se será custeado pelo pesquisador, né? Então, alguns de vocês têm bolsas, né, que custeiam parte do orçamento da pesquisa ou de forma integral, então vocês vão ter que discriminar isso, ou caso o custeio seja por vocês, particular, vocês também vão ter que mencionar isso, tá bom? O termo de consentimento livre e esclarecido, o TCLE, que é um documento separado do projeto, né? Então esse TCLE, a gente já falou um pouco a respeito dele anteriormente. Quais são os itens do TCLE? Então, em todas as folhas precisa ter um espaço de assinatura para o sujeito da pesquisa e para o pesquisador responsável, que é você. Você precisa obrigatoriamente dizer quais são os riscos da pesquisa, então vai ter um campo específico aí que vocês têm que colocar aí no termo de consentimento. Você tem que informar para o sujeito qual que é o risco que ele está correndo. Se dói, se tem mal-estar, se tem algum desconforto físico, emocional, você tem que mencionar. Uma dica é que, por norma, por princípio, os comitês de ética, eles defendem a tese que toda pesquisa tem um risco mínimo. Então, não coloquem nunca que a pesquisa não tem risco. Sempre vocês vão colocar risco da pesquisa, risco mínimo, e aí vocês vão dizer qual seria esse risco mínimo. Isso é uma dica. Se vocês colocarem que não tem risco, o termo de vocês vai ser reprovado. Então toda pesquisa ela oferece algum risco, né? Mesmo uma pesquisa, vamos dizer assim, qualitativa, em que o sujeito vai ter que recorrer à memória dele. Essa memória pode trazer algumas emoções, alguns desconfortos, né? Então veja, até mesmo pesquisa qualitativa, na qual você acessa, né, a memória do sujeito, o discurso do sujeito, enfim, isso provoca algum tipo de reação. Então a gente precisa pensar qual é esse risco que a nossa pesquisa oferece, né? Então a gente tem dentro de uma maioria das pesquisas, elas costumam entrar na categoria de risco mínimo. E aí vocês vão tentar discriminar qual seria esse risco mínimo, tá bom? Garantia de sigilo, já falamos sobre isso, podemos ir mais rápido.
autorização para divulgar os resultados, incluindo as informações prestadas pelo sujeito de pesquisa em eventos e artigos científicos, né? Óbvio, desde que a gente garanta o anonimato do sujeito. Mas a gente tem que avisar o sujeito que esses dados serão publicados, né, em artigos e em eventos científicos. A gente tem que avisar isso para ele. E que isso em nenhum momento fere com o princípio do anonimato, porque você vai estar garantindo esse sigilo. Então você tem que deixar isso claro no termo de consentimento também. Outro item que não pode faltar, isso reprova. Não vou dizer que reprova, mas o comitê de ética ele vai retornar o seu termo para você fazer essa correção. E aí você vai gastar mais um tempinho. Então, para que você não tenha essa dor de cabeça de gastar mais um tempo, de enviar mais um documento de novo, evitem isso e coloquem também de uma maneira clara os contatos completos do CEP e do pesquisador. Então, coloca lá seu nome, telefone e e-mail. E a mesma coisa do CEP. Porque o sujeito da pesquisa ele tem o direito de fazer contato com você em qualquer tempo ou com o CEP. Ele tem que se sentir à vontade, ele tem que ter esse canal de comunicação com o CEP, tá bom? Então vocês vão colocar esses dados discriminados no termo de consentimento, tá bom? Tá. Antes de eu falar aqui do item 6, para que a gente fale do termo de consentimento, existe algo que invariavelmente os alunos solicitam. Ah, não tem um modelo de termo de consentimento? Às vezes pedem isso para a gente por e-mail, ou então vocês ligam lá no CEP, mandam mensagem pedindo um modelo. Enfim, nós não temos esse modelo. Oficialmente, o CEP não vai disponibilizar ou enviar esse modelo para vocês. O CEP, originalmente, considera importante que cada pesquisador, dentro da natureza da sua pesquisa, consiga formular o texto do termo de consentimento, desde que sejam obedecidos esses princípios. Agora falando como massa, né? O que eu recomendo? Que cada um de vocês converse com o seu orientador e ninguém melhor que ele para compartilhar um modelo de termo de consentimento dentro da linha de pesquisa que vocês trabalham. Os termos de consentimento, via de regra, eles têm que ter alguns pilares que a gente já está citando aqui nessa videoaula. Mas, afora os pilares, cada linha de pesquisa tem uma maneira de explicar isso para os sujeitos. Então, mais do que pedir um modelo para o CEP ou até para um outro professor, o ideal seria verificar, junto ao seu orientador e a seus colegas principalmente, porque vocês participam de grupos de pesquisa e nesses grupos existem outros alunos que estão em outras etapas do projeto de mestrado e que já tiveram que passar por esse tipo de submissão, que já tiveram que elaborar os seus termos de consentimento e, portanto, seria legal e saudável essa conversa entre vocês, os colegas e orientadores, para que vocês pudessem amadurecer qual seria a melhor maneira de construir o texto do termo de consentimento livre e esclarecido, tá bom? Então eu penso que esse é o melhor caminho. Não esquecer desses pilares, que tem que estar presente em todos os termos, mas junto ao orientador, junto aos colegas aí do mestrado, verificar como, via de regra, têm sido redigidos esses termos de consentimento. Pois bem, caminhando, item 6, autorização do local em que serão coletados os dados, ou pedido de autorização.
você precisa anexar na plataforma Brasil um documento desse pedido de autorização. Então, às vezes, você ainda não tem autorização, mas você ainda assim precisa anexar uma carta desse pedido de autorização que você vai enviar. Então, se você vai coletar dados dentro de uma instituição, é óbvio que essa instituição precisa aprovar a sua entrada no espaço da instituição, precisa aprovar, inclusive, a sua abordagem aos sujeitos que frequentam essa instituição, né? Então, o comitê de ética vai verificar a confecção, né? O como você confeccionou esse pedido de autorização, né? Então, você precisa se antecipar, mesmo que ainda você não tenha essa aprovação, isso é o normal, você vai anexar o modelo de pedido de autorização que você irá encaminhar. Isso vai permitir que o parecerista do comitê de ética analise o modelo de pedido de autorização que você vai encaminhar no futuro para autorização da instituição. Aqui, esse item não se aplica à maioria de vocês, porque o pesquisador responsável do mestrado ou do doutorado, enfim, serão vocês mesmos, então vocês é que irão assinar, que por sinal é o que está escrito aqui, né? Em caso de trabalhos de pós-graduação, mestrado, doutorado, lato sensu, entende-se por pesquisador responsável, o próprio aluno, e este assinará toda a documentação. Legal. Aqui a gente já antecipou, existe esse campo, né, com essa informação do horário de atendimento do CEP na EASH, e estou colocando aqui no rodapé em vermelho, né, uma observação importante. Estamos gravando essa videoaula justamente pelo momento que estamos vivendo da pandemia e, por força maior, o CEP, nosso comitê de ética, adotou procedimentos especiais tanto para o atendimento, informações, envio de documentos e dúvidas nesse período de teletrabalho. Então há um pedido aí do CEP, se porventura vocês que estão aí nos acompanhando, alguém estiver nessa situação na iminência já de encaminhar os seus projetos de pesquisa para submissão no CEP, caso seja necessário informações adicionais nesse período, envie uma mensagem para o Luiz Fernando no e-mail cep-eache@usp.br, tá bom? Erros comuns. À medida que eu fui falando aqui, eu já disse aí, já dei algumas dicas de quais são os erros comuns, mas eu elaborei aqui alguns itens importantes, tá certo? Então, quais são os erros mais comuns? A qualidade redacional. Aquilo que eu falei, a gente precisa escrever as informações com clareza, com precisão, né? Para que isso não se configure em algo que vai depois depor contra vocês, né? Então procurem ser o mais claros e precisos em toda a documentação que vocês anexarem, tá bom? Riscos e benefícios da pesquisa. Isso é importante. Vocês precisam detalhar ambos. Então, aquilo que eu comentei, risco mínimo, qual tipo de risco? E vocês vão ver que tem um campo lá na plataforma Brasil que vocês também têm que colocar os benefícios. A gente espera que a pesquisa sempre traga algum benefício para a sociedade. A sua pesquisa traz qual benefício? Né? Ela gera conhecimento. E esse conhecimento se aplica aonde? Contribui de que forma? Né? No que favorece o sujeito da pesquisa, a comunidade, a sociedade, enfim. Então vocês precisam, mesmo que isso não esteja no seu projeto de pesquisa, na plataforma Brasil você tem que colocar qual é o risco mínimo e qual é o benefício, tá bom?
especificamente sobre o termo de consentimento livre esclarecido, TCLE. A mesma coisa, clareza e precisão das informações aos participantes da pesquisa. Eu aqui falei algumas vezes sujeito da pesquisa, né? Mas há algum tempo eu até fui corrigido, não sei se mudou, mas o termo preferencial para a posição seria participantes da pesquisa, tá? Então a gente precisa ter clareza e precisão nessas informações. Aquela coisa, linguagem coloquial versus linguagem científica. Às vezes no nosso projeto, ele está escrito, obviamente, numa linguagem científica, que é o que nos cobram. Entretanto, se a gente recortar uma parte do nosso projeto para elaborar o TCLE, sem ter o cuidado de reformular o texto, a gente vai cair nessa armadilha. Porque às vezes alguma partezinha lá do seu projeto serve para o TCLE, mas você tem que reformular. Você tem que deixar ele mais palatável, né? Numa linguagem mais simples para que o sujeito entenda. Perfeito? TCLE, aquilo que a gente comentou, né? Seria importante vocês colocarem os dados, isso é fundamental. Nome, telefone, endereço do CEP e e-mail do pesquisador responsável e do CEP, tá? E isso tudo em 2 vias, tá certo? Uma via você vai deixar com o sujeito da pesquisa, a outra via, como a gente falou mais cedo, vocês vão arquivar, vão guardar com vocês, tá? E você menciona, tá escrito aqui, ó, você menciona essas 2 vias. Então você, no termo de consentimento, você em algum momento escreve, este termo será entregue em 2 vias, uma ficará com o participante da pesquisa e outra com o pesquisador responsável. Cartas de autorização e termos obrigatórios em conformidade com as normas do CEP, bem como com as características específicas do projeto. Então, a gente não pode esquecer de anexar isso na plataforma Brasil, né? Então, no meu caso, eu vou trabalhar com atletas da seleção brasileira de futebol. Legal. Você redigiu uma carta de autorização para a CBF, né? Então você precisa ter o modelo dessa carta anexado. Eu vou trabalhar numa instituição que trabalha com pessoas acima de 60 anos, que praticam atividade física regular. Legal. Você tem anexado o modelo dessa carta de autorização que você vai utilizar aquele espaço, enfim. Então, não pode esquecer disso, a gente já falou, aqui é só um reforço. Perfeito, pessoal? Espero que tenha dado para dar uma noção geral, né, do processo de submissão dos trabalhos aí ao Comitê de Ética em Pesquisa com seres humanos e também com animais. Evidentemente vocês terão que se aprofundar disso, fazendo essa visita ao site, aos links e documentos que vocês podem fazer o download para leitura ou mesmo para preenchimento de algum formulário, como o necessário para assinatura da diretora, né? Então vocês têm aí, evidentemente, coisas para ler, coisas para se aprofundar, né? O TCLE, vocês vão precisar verificar modelos anteriores, e eu penso que o caminho ideal é junto aos seus colegas de grupo de pesquisa e também junto ao seu orientador, tá bom? Ainda assim, reforço aqui os contatos do Luiz Fernando pelo e-mail, vocês podem também se comunicar e se antecipar aí em relação a alguma dúvida. E o que eu mais desejo é que todos vocês tenham êxito na condução de suas pesquisas e que elas possam contribuir com a geração de novos conhecimentos e que vocês sempre sejam profissionais éticos, que representem em primeiro lugar o nome de vocês, né, o nome da família de vocês, e que carreguem junto o nome da USP, sempre para aquele patamar que a gente deseja de uma pesquisa, né, de referência
nacional e internacional. E que vocês possam publicar esses trabalhos aí e se sentirem honrados com a dedicação que tiveram ao longo desse tempo, tá bom? Deixo aqui meu forte abraço a todos vocês, espero encontrá-los em outras oportunidades. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Caso vocês tenham dúvida, o professor Cássio vai estar conversando com vocês e eventualmente, vocês também podem me escrever, depois eu vou compartilhar junto com esse link dessa videoaula, vocês vão ter o meu e-mail e terão também, se for necessário, meu telefone, meu WhatsApp, etc. Tá bom? Então, um abraço a todos vocês. Tchau, tchau.